conosco. Uma boa tarde a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que certamente estão aqui em grande número. Nós escolhemos esse tema, escolha das provas, pela importância que ele se reveste na nossa vida. Costumeiramente, quando nós passamos por dificuldades, que os problemas surgem, as vicissitudes, as dores que o mundo de provas e reencarnações nos traz, de expiações nos traz, nós nos perguntamos por que isso está acontecendo comigo. E muitas vezes não conseguimos entender por que todas essas dificuldades nos chegam. Então esse tema vai nos orientar sobre isso. Antes de falarmos em escolhas de provas, nós temos que entender o que é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a liberdade que temos de escolher, de pensar, de agir. Então, os espíritos dizem a Kardec que o espírito é sempre livre para agir ou deixar de agir. Lembrando que nós todos somos espíritos também, só que espíritos encarnados ainda. Então, vejam, os espíritos estão nos dizendo que nós somos sempre livres para agir ou não agir. E quanto mais adiantado o espírito, maior é o seu livre-arbítrio. Quando é que o livre-arbítrio existe para nós? O livre-arbítrio existe para o espírito quando no estado de espírito, ou seja, como desencarnado, ele pode fazer a escolha das provas e da próxima existência. E para nós encarnados, esse livre-arbítrio vai existir na faculdade que cada um de nós tem de resistir ou não resistir aos arrastamentos a que estamos submetidos voluntariamente. Por que estamos submetidos voluntariamente a arrastamentos? Arrastamento é a gente ir simplesmente, não é? E não resistir a isso. Por que nós estamos submetidos voluntariamente? Porque nós fazemos escolhas. Nós temos o livre-arbítrio. E antes de reencarnar, o espírito tem de escolher o meio onde ele vai renascer para a vida terrestre. Mas essa escolha do espírito é limitada, circunscrita, determinada por múltiplos fatores. Que fatores são esses? Os antecedentes do ser, ou seja, o que é que eu trago de bagagem, boa ou ruim, de vidas passadas. As dívidas morais que eu trago, qual é o meu endividamento moral que eu trago de vidas passadas. As afeições, que afeições eu tenho aqui na Terra, encarnada, para me receber como filho. Porque antes de reencarnar, nós nos encontramos com os nossos futuros pais para fazer os acertos finais. Nós temos essas afeições para nos receberem como filhos? Temos alguém aqui na Terra que está disposto a nos receber, embora todas as dificuldades pelas quais eu vou passar? Os méritos e os deméritos, o que eu trago de bom ou de ruim de vidas passadas? E o papel que nós estamos aptos a desempenhar. Eu, por exemplo, sou professora, hoje aposentada. Quando eu tenho certeza que eu escolhi esta profissão porque eu amo ensinar. Felizmente, depois que eu parei de trabalhar materialmente, eu continuo de uma certa forma ensinando nos grupos de estudo da doutrina espírita que eu coordeno há mais de 30 anos. Então, eu tenho certeza que eu escolhi este papel de ser uma profissional da educação, de ser alguém que ensina, porque a minha legítima vocação é ensinar. E por fim, nós temos que ver que todos esses elementos que eu citei aqui,
vão intervir na orientação da próxima existência. Quer dizer, tudo isso que eu citei vai ser levado em conta para que eu possa escolher a próxima existência. Mas o interessado, no caso, aquele que vai reencarnar, o espírito reencarnante, tem sempre a liberdade de aceitar ou procrastinar, deixar para depois a hora das reparações. Quando nós não nos sentimos suficientemente preparados para voltar à Terra e assumir aquelas necessidades evolutivas que eu trago, eu posso diferir a hora de voltar ao corpo físico, a hora das reparações. Diferir quer dizer eu posso adiar essa hora. E escolher então uma vida transitória onde eu possa ter aumentadas forças e a vontade. Então, o que é escolher uma vida transitória? É escolher mais um tempo no mundo espiritual, na chamada erraticidade. E eu quero que fique bem claro que erraticidade não é um lugar. Erraticidade é o estado do espírito. Então, eu posso escolher uma vida transitória, um tempo maior na erraticidade, que eu possa me fortalecer para depois poder voltar à carne. Mas, afinal, o que são provas? As provas nada mais são do que testes, do que oportunidades de aquisição de experiências. Por exemplo, quando nós estamos na escola, para passar para o próximo ano, ou para o próximo semestre, ou para o próximo bimestre, eu tenho que fazer uma prova, eu tenho que fazer um teste. Nesse teste, eu vou pôr à prova os meus conhecimentos. Se eu aprendi o conteúdo daquele ano letivo, eu vou passar para o ano seguinte. Se eu não aprendi o suficiente, eu vou ter que repetir o ano. Então, isto são provas. E quando eu tenho que repetir o ano, esta prova se transforma em expiação. Por quê? Porque pela minha própria negligência, eu vou ter que repetir tudo aquilo que eu não quis, não me propus a aprender naquele ano anterior. E as provas, elas não têm a ver com o nosso passado, com as nossas encarnações futuras. Elas têm a ver com o nosso futuro. E o que são expiações? A expiação ocorre em função de erros cometidos pelo espírito. Então, a expiação nada mais é do que um efeito daqueles erros que nós cometemos em vidas passadas. E a expiação vai se cumprir no mundo físico, durante a existência corporal, através das provas a que o espírito se acha submetido. E no mundo espiritual, como desencarnado, a expiação se faz através dos sofrimentos morais. Porque se eu não tenho mais um corpo físico, se eu sou um espírito liberto da matéria, eu não tenho como sofrer nenhum ato material, nenhum sofrimento material. Os sofrimentos para o desencarnado são todos sofrimentos morais. E diz a espiritualidade nas obras fundamentais que os sofrimentos morais são muito mais redundantes do que esses sofrimentos físicos que nós passamos aqui na Terra. Nós reclamamos das nossas dores. Estou com uma dor na perna, estou com uma dor no braço. Isso nada é diante do sofrimento moral que nós passamos quando chegamos no mundo dos espíritos, sem o véu do esquecimento, com tudo nítido à nossa frente e nos damos conta do quanto nós erramos. E aí passamos a nos arrepender. Ontem à noite, no nosso trabalho, lá na Aliança Espírita, no Grupo Espírita Irmão Eliu, no nosso trabalho mediúnico, eu sou a esclarecedora, recebi uma entidade que havia perdido tudo que tinha no jogo de cartas. E a grande dor dela, moral, era
ter deixado a família na miséria, ter perdido tudo, não ter sabido resistir a este arrastamento ao qual ela poderia ter resistido, de jogar esse vício de jogar. Então, isso são os sofrimentos morais que nós vivemos quando desencarnamos. E aí, ontem, fazendo esclarecimento a essa entidade, eu me lembrei dessas benditas betes que estão por aí, onde milhares e milhares de pessoas estão endividadas totalmente pelo vício de jogar. E essa entidade me dizia ontem, era o único jeito de eu melhorar a vida da minha família, era tentar ganhar nas cartas. A gente sabe que não é o único jeito, que não é o jeito. O jeito de nós darmos uma vida melhor para a nossa família é através do trabalho digno e não através do jogo. E aí lembrei de quantos são os brasileiros que estão viciados e que continuam jogando naquela esperança de ganhar. E claro, o nome já está dizendo, é um jogo que é para fazer o bobo perder. Então, meus irmãos, eu vou ler aqui, no Livro dos Espíritos, a partir da questão 258, vai tratar da escolha das provas. E eu vou ler a pergunta 258, que diz: quando na erraticidade, ou seja, quando o espírito está desencarnado, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Ou seja, Kardec está perguntando se quando nós estamos desencarnados, fazendo o nosso dito planejamento reencarnatório, fazendo a escolha das provas, nós temos consciência do que vai nos acontecer aqui na Terra? E olhem a resposta dos espíritos. Ele próprio, ou seja, o espírito desencarnado, escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Ou seja, cada um de nós, no atual estágio evolutivo, antes de voltarmos ao corpo terreno que temos hoje, nós nos reunimos com a espiritualidade maior, com o nosso anjo de guarda. Eu já falei sobre esse tema aqui, a importância de nós sabermos, termos consciência de que temos um anjo de guarda, que nos auxilia desde o nascimento até a morte e mesmo por várias outras existências corporais. Quer dizer, não é um ser que está aqui comigo hoje, ele vem de muito tempo. E também nas sessões mediúnicas, quando as entidades sofredoras vêm, são esclarecidas, normalmente quem vem recolhê-las, acolhê-las, é aquele que foi e que continua sendo o seu anjo da guarda. Então, antes de reencarnar, na erraticidade, no estado de erraticidade, nós nos encontramos com esses espíritos, com o nosso anjo da guarda, com os espíritos encarregados da nossa reencarnação, e escolhemos o gênero de provas pelas quais vamos passar. E é nessa escolha do gênero de provas é que está o nosso livre-arbítrio. Nós vamos ter o livre-arbítrio de escolher o que é melhor para a nossa evolução como espíritos imortais. E o que é gênero de provas? O gênero de provas são os fatos mais importantes da nossa vida. Como, por exemplo, o cônjuge. Por isso, Chico Xavier dizia que ninguém casa com a pessoa errada. O cônjuge já é acertado durante a escolha das provas. Portanto, quantas vezes nós chegamos aqui na Terra e a primeira falta de adaptação no casamento, nós descasamos. Hoje os jovens já casam pensando, se não der certo, eu me separo. Não estou dizendo aqui que não possa separar. Os espíritos nos dizem que melhor é separar quando o casamento não tem mais condições de ir adiante,
do que aquilo se transformar num feminicídio, não era um termo que eles usassem naquele tempo, mas hoje usamos, num transtorno psiquiátrico, em algo mais grave dentro do próprio lar. Então, se não dá mais, melhor que separe. Mas o casamento é algo que nós já arquitetamos antes de reencarnar. A nossa profissão. Ah, mas eu não tenho profissão, eu sou dona de casa. O quanto é importante esta profissão de dona de casa. E cada um de nós escolheu a sua missão, a sua profissão antes de reencarnar. Os filhos. Ai, mas esse meu filho só me dá trabalho. É um filho ingrato. Era o filho que necessitava vir junto de mim para que nós pudéssemos aparar arestas, para que nós pudéssemos transformar aversões em afeições, para que nós pudéssemos nos reconciliar. E somente o amor de mãe é capaz de banir todos os percalços, todos os ódios, todos os desafetos que trazemos de vidas passadas. E o de pai também. Então são as coisas, as doenças graves. Por exemplo, doenças incuráveis, doenças degenerativas, doenças como câncer, não é? Que por enquanto, na maior parte das vezes não tem cura, são doenças que nós escolhemos pela nossa necessidade evolutiva. Temos que passar por aquilo para reparar algum erro que praticamos no passado. Então, os fatos mais importantes da nossa vida são escolhidos. E aí, desses fatos que nós passamos a viver depois que reencarnamos na vida atual, vão surgir consequências que muitas vezes vão nos trazer sofrimentos. Então, saibamos nós que as nossas dificuldades, que os nossos sofrimentos são as nossas próprias escolhas. Ninguém é responsável pelas dificuldades que nós passamos. Nós costumamos dizer, a culpa é da professora, a culpa é da mãe, a culpa é de não sei quem. Nós sempre terceirizamos a culpa daquilo que nos acontece. E, na verdade, a culpa é unicamente nossa. Eu vou pedir uma coisa, fazer um parênteses. Procurem não dormir durante a palestra, não só na minha, como em todas as palestras. Por que as pessoas dormem, que às vezes cai o queixo, como se diz? Porque são hipnotizadas pelos espíritos obsessores que não querem que elas ouçam para não haver a transformação. Então elas vêm, dormem, não ouvem nada, vão lá, tomam um passe e vão para casa achando que o passe resolve o problema. E passe não é um passe de mágica. Então, continuando aqui, quando o espírito está liberto do corpo físico, ainda na erraticidade, ele tem as suas percepções muito mais ampliadas, porque ele não tem esse corpo que esbate as impressões. Então, ele tem as percepções muito mais ampliadas e vê com mais clareza os equívocos, os erros, os males cometidos, ansiando por corrigi-los e repará-los. Mas a nossa vida não é feita só de erros, de males, de correções. Nós também fazemos coisas boas. Então, ele também lembra das boas ações que praticou, vibra com a oportunidade e a possibilidade de acertar cada vez mais rumo à perfeição. As reencarnações, meus irmãos, elas não são ao acaso. As reencarnações obedecem a mecanismos da justiça divina. E elas estão sempre a cargo de elevadas entidades, ou seja, de espíritos superiores com elevada sabedoria, que é difícil de elevado saber. Saber nós adquirimos nos livros. Sabedoria é nós colocarmos o que aprendemos nos livros em
prática para a nossa transformação. Então, essas entidades são espíritos de elevada sabedoria. E Deus não impõe as tribulações da nossa vida. Como eu disse, nós escolhemos passar por determinados fatos na nossa existência. Então, essas tribulações pelas quais nós passamos, as dificuldades pelas quais nós passamos, nada mais são, e as alegrias também, porque nós também temos alegrias na vida, não é? Essas tribulações e essas alegrias nada mais são do que consequências dos nossos atos. Consequências dos nossos atos. Então, dando-nos a liberdade de escolher, Deus nos deixa também a responsabilidade pelos nossos atos. Lembrando que quanto mais nós evoluímos, mais nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos. E, além de nos deixar a responsabilidade pelos nossos atos, se nós sucumbirmos, se nós fracassarmos na presente reencarnação, Deus é tão misericordioso que nos dá sempre a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Aí está a misericórdia de Deus e as provas são grandes oportunidades para nós. O que eu quero dizer com recomeçar o que foi mal feito? Nós erramos, nós nos equivocamos, nós falhamos nos nossos propósitos que escolhemos antes de reencarnar. Deus nos dá uma nova oportunidade de recomeço. Que recomeço é esse? Uma nova encarnação, num novo corpo físico, para podermos começar tudo de novo. E o Espírito, então, não escolheu todas as tribulações por que passará. Nós não escolhemos e não previmos tudo que nos acontece no mundo. Apenas o gênero de provas. As particularidades das nossas escolhas são a consequência dos nossos atos e correm por conta do meio onde nós estamos reencarnados. Por exemplo, escolhendo nascer na favela, em meio à marginalidade, eu sabia que estaria sujeita aos arrastamentos, às tentações que esse meio traz. Mas fracassar ou não nesse propósito é uma escolha minha, vai depender do meu esforço. É preciso que o espírito reencarne no meio onde ele possa passar pela prova que pediu. Por exemplo, se na encarnação passada eu tinha tendência a roubar e peço para voltar nessa encarnação, lá no meio da favela, no meio das pessoas dadas ao roubo, para superar essa tendência, eu vou passar pelas tentações nesse lugar de voltar a roubar. Mas roubar ou não, fracassar ou não, vai ser uma escolha minha, vai depender do meu esforço em não sucumbir. E agora que a gente pode falar, recém terminou a Copa do Mundo, quem viu os jogadores do Brasil, nenhum deles veio de um meio de alta classe. Todos vieram de lugares muito miseráveis, de favelas, não tinham o que comer, tinham que trabalhar desde pequenos, o pai e a mãe trabalhavam duramente, eram pobres, e eles desejavam dar uma vida melhor à família. Então, esses jogadores que hoje ganham milhões, não é? São o exemplo claro daqueles que nasceram no meio propício a se tornar um drogado, um marginal, e que superaram este meio. E nós podemos ver que, infelizmente, são poucos os que superam. A maioria acaba se deixando levar pelo arrastamento do meio. Então, se nós vermos, por exemplo, naquelas favelas do Rio,
onde a criminalidade corre solta. Lá também existem pessoas boas. São aqueles que não sucumbiram às tentações do meio. Aí Kardec, lá na questão 262, vai perguntar mais ou menos assim: mas e quando o espírito não tem condições de fazer as suas escolhas por ser inexperiente? Na questão 115 do Livro dos Espíritos, os espíritos dizem a Kardec que todos nós, todos, somos criados da mesma forma, simples e ignorantes. Esse ignorantes não é no sentido pejorativo que nós damos para essa palavra. É no sentido de ignorar, de não ter conhecimento. Então, como é que um espírito que está lá na sua infância espiritual, simples e ignorante, no começo, vai fazer escolhas de provas? Ele tem condições para isso? E os espíritos respondem a Kardec que quando o espírito é inexperiente, Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho a seguir. Quando ele, conforme ele vai desenvolvendo o seu livre-arbítrio, a liberdade de agir e de pensar, ele está apto, então, a começar a fazer escolhas. E é aí que muitas vezes toma o mau caminho. Então, aquela pergunta, quando é que a gente errou a primeira vez, as primeiras vezes, para estar aqui no mundo de provas e expiações? Foi lá, quando nós ainda recém começávamos a nossa jornada de espíritos, isso há milhões de anos, e que Deus nos traçou o caminho a seguir através da espiritualidade maior. A espiritualidade maior nos deu as diretrizes e nós fomos seguindo aquelas diretrizes. Quando nós adquirimos o livre-arbítrio, a liberdade de fazer escolhas, nós fizemos escolhas erradas. Nós fizemos escolhas equivocadas. Aí está a famosa queda do homem. É quando nós caímos na queda através dos próprios erros. E na 262A, Kardec vai perguntar daqueles espíritos que são recalcitrantes. O que é um espírito recalcitrante? É aquele espírito obstinado no mal, que não quer mudar. Então, o que vai acontecer quando ele é recalcitrante? Em primeiro lugar, os espíritos dizem a Kardec que Deus sabe esperar e não impõe expiações. Então, Deus é paciente conosco. Olha quantos milênios ele vem esperando que nós tomemos o bom caminho. Agora nós estamos começando a ser civilizados. Agora nós estamos tomando contato com a mensagem de Jesus. Agora nós estamos tomando contato com a doutrina dos Espíritos, que é muito nova ainda, 169 anos, diante de outras religiões milenares que tem aí. Se bem que o Espiritismo é uma ciência, uma filosofia de consequências morais. Não é religião, segundo Kardec. Então, mas Deus pode impor quando o espírito, pela sua inferioridade ou pela sua má vontade, não está apto a fazer escolhas. Deus pode impor uma existência onde, através dessa existência, ele vai fazer aprendizados, progresso, vai se adiantar e, ao mesmo tempo, vai expiar as falhas do passado. E, por fim, Kardec pergunta o que é que dirige o espírito na escolha das provas. Quando nós temos que escolher as nossas provas, o que nos leva a escolher este marido e não aquele? O que nos leva a escolher esta profissão, este filho, esta dificuldade? O que me leva a isso? E os espíritos vão responder que o que dirige o espírito na escolha das provas é a natureza das suas faltas. Então, o que eu preciso passar para evoluir?
eu preciso passar por um câncer? Ninguém quer passar por isso. É doloroso demais. Tanto a doença em si, como a sequela, as consequências, desculpe, que a quimioterapia traz. Só quem já viveu isso em família ou em si mesmo sabe a dor que é passar por um câncer. Mas nada acontece por acaso. Nós escolhemos passar por essa dificuldade. Então, é de acordo com as nossas faltas passadas que nós fizemos a escolha das provas. E vamos pedir aquelas que nos levem mais rapidamente a progredir. A finalidade de nós estarmos reencarnados é o nosso progresso, é o nosso adiantamento moral e intelectual. Então, o espírito vai escolher aquelas provas que são mais úteis ao seu adiantamento. E por fim, Kardec pergunta, mas como é que tem gente que escolhe provas tão dolorosas? Por que tem gente que escolhe provas tão dolorosas? É que quando nós estamos em estado de erraticidade, desencarnados, como eu já disse, nós não temos o véu do esquecimento. Nós temos o véu do, não temos o véu do esquecimento, desculpe, e temos muito mais ampliadas as nossas percepções. Aquilo que eu não escolheria como encarnado, porque eu acho muito doloroso, acho que hoje, aqui, agora, quem escolheria ter um câncer como encarnado? Ninguém. Mas como desencarnado, eu escolho porque eu sei que aquilo vai servir para reparar os meus erros do passado e que vai servir para o meu adiantamento como espírito imortal. Eu preciso evoluir. Eu só voltei a um corpo físico porque eu preciso evoluir. Eu estou aqui neste mundo de provas e expiações porque eu preciso passar por provas, eu preciso aprender, eu preciso crescer para Deus. Que cresçamos para Deus, passando pelas nossas dificuldades, sem murmurar, aproveitando cada prova pela qual nós passamos, para que possamos sair desta encarnação bem melhor do que quando daqui voltamos. Muito obrigada. Obrigada.